continuidade da vida humana na face da Terra depende da nossa capacidade de reprodução e, pelo menos por enquanto, depende do sexo. Joãozinho tinha 6 anos quando perguntou à mãe: de onde eu vim? Apanhada de surpresa, mas não totalmente despreparada, ela recitou um discurso. Eu gosto muito do papai e o papai de mim. Um dia nós resolvemos ter um filho. O papai plantou uma semente dentro da barriga da mamãe, eu fiquei grávida, a barriga cresceu e quando você ficou pronto, você nasceu. João ouviu tudo com naturalidade, sem espanto, porque a mãe e o pai sabiam muitas coisas, algumas delas até difíceis de acreditar. Ele só perguntou: quer dizer que eu vim da sua barriga? A mãe confirmou e só então quis saber: por que você perguntou? Porque esse menino que veio morar no apartamento aqui do lado me disse que veio de Porto Alegre. Contamos hoje aqui no estúdio da Escola de Paz com a presença do Dr. Roberto Santoro, psicanalista e presidente do Comitê de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Dr. Roberto Santoro, e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Dr. Roberto Santoro, a natureza proporciona ao homem e à mulher meios para fazer sexo e para a reprodução, mas não nos prepara para tratar do assunto com os filhos. Por quê? É preciso a gente entender que o ser humano ele nasce incompleto. Então, uma boa parte, vamos dizer assim, da programação mental do indivíduo humano se dá através da interação com os seus cuidadores. De forma que, mesmo essas coisas que na natureza acontecem de uma maneira espontânea, a reprodução, por exemplo, nos animais, existem muitos aspectos culturais na questão da reprodução humana, né? O sexo não é uma coisa simples para o ser humano. Quando é que deve começar a educação sexual de uma criança e como? A gente poderia dizer que existem 2 tipos de educação sexual, a educação explícita e a educação implícita, né? A educação implícita começa desde que a criança nasce, até antes do nascimento, quando os pais já selecionam, por exemplo, qual vai ser a cor do quarto, a cor das roupas, né, do menino de uma cor, da menina de outro, né? A maneira como os pais se conduzem com meninos ou com meninas já é diferente desde sempre. E também há a questão da imitação dos pais, né? Os meninos tendem a imitar mais os modelos masculinos, o pai, o avô, etc. e tal, e as meninas, os modelos femininos. Isso a gente poderia chamar de educação sexual implícita. A educação sexual explícita, quer dizer, o conteúdo verbal, né? Você explicar para a criança sobre a questão da reprodução, isso começa a partir do momento em que a criança começa a fazer perguntas. Então, a gente deve responder essas perguntas no nível de entendimento que a criança tem, obviamente. É preciso ter muita sensibilidade para isso. A história que você começou contando, né, Luiz, é uma história muito interessante, porque mostra que talvez seja interessante você perguntar para a criança exatamente o que ela quer saber quando ela pergunta de onde eu vim. Isso é importante, saber o que às vezes você está respondendo mais do que ela precisa e está complicando a situação, né? Com toda certeza. Então, a gente tem que acompanhar o processo da criança, né? A criança que é criada de uma maneira livre, de uma maneira tranquila, ela vai ter a sua curiosidade natural manifestada através de uma série de perguntas. E a partir dessas perguntas, que a gente pode ajudar a criança a desdobrar, né, a gente vai explicando para ela, então, aquilo que ela quer saber. Ótimo. Bem, a criança bem educada e bem informada tem melhores possibilidades de ser um adulto sem problemas de natureza sexual, Dr. Santoro? Com certeza. Na verdade, se você esclarece a criança dentro da necessidade dela de ser esclarecida e você lida de uma maneira natural com as questões da sexualidade, né, se os pais lidam de uma maneira natural, se não tem um problema maior com isso, é muito difícil haver problemas nessa área. O desenvolvimento se dá de uma maneira tranquila. Quando uma criança nasce, a primeira informação que se dá sobre ela é o sexo. Ao anúncio de é um menino ou é uma menina, as reações variam. Por quê? Existem uma série de ideias, vamos dizer assim, dentro da cultura em que a gente vive, sobre o que é ser um menino ou ser um homem e o que é ser uma menina ou ser uma mulher, né? Então, a pessoa já nasce num universo cultural em que há uma série de expectativas sobre o comportamento que essa criança vai, vamos dizer assim, desenvolver ao longo da vida, de acordo com os papéis
atribuídos pela sociedade a cada um dos sexos. Obstetras e enfermeiras de sala de parto mostram uma tendência a falar mais baixo e a tratar as meninas com mais suavidade. É verdade? O que isso significa? É verdade, isso mostra uma expectativa cultural de que as meninas sejam mais calmas, mais tranquilas, menos agressivas e que os meninos sejam mais agitados, mais agressivos, que já começa no nascimento. Mas isso é assim mesmo? Hoje, o senhor acha que houve alguma mudança nisso em relação a esse tipo de comportamento? É esperado, mas as meninas estão menos agressivas. O que o senhor acha disso? Eu tenho a impressão que está havendo, a sociedade está mudando e a gente está conseguindo aceitar mais papéis menos estereotipados para cada gênero, né? Antigamente havia exigências muito grandes sobre o que um menino, o que um homem deveria fazer, como ele deveria se comportar e como uma menina deveria se comportar. E a nossa sociedade hoje está uma sociedade muito mais aberta nesse sentido. Os papéis que a gente, vamos dizer assim, que o contexto exige das crianças já não são mais tão rígidos como eram antigamente. Meus filhos brincaram de boneca e foram ótimos pais. Com certeza. É através das impressões que recebe que a criança se percebe como gente. Ela não distingue de imediato meninas de meninos, até porque não tem ainda o conceito de masculino e feminino, de homem e mulher, de macho e fêmea. Quando é que ela começa a fazer essa diferenciação? Essa diferenciação ela se dá por etapas, mas talvez a gente pudesse dizer que o primeiro momento em que a criança se identifica como menino ou como menina é por volta dos 2 anos de idade, 2, 3 anos, que é justamente quando a criança começa a se identificar como um indivíduo, né? Então é aquele período em que a criança começa a falar eu, em que a criança começa a dizer não, né? Porque o não é uma maneira de você dizer eu sou diferente de você, né? É nesse período, né, nesse momento aí, que ocorre entre os 2 e 3 anos de idade, que a criança começa também a se identificar como pertencente a um ou outro gênero. Meu filho mais velho, aos 8 anos, explicava ao menor de 4, meninos têm o pipi para fora e as meninas têm o pipi para dentro. Por que é que mães e pais costumam impedir a observação direta das diferenças genitais de meninos e meninas? A sociedade tem mudado muito, né? Nós partimos de uma sociedade que a gente poderia dizer durante uma boa parte do século XX, uma sociedade conservadora e que tinha a questão sexual como um grande tabu, não é? Para uma sociedade mais aberta e que permite lidar com mais naturalidade sobre a questão do corpo. Mas nem todo mundo acompanhou essa evolução. Então existem pais ainda que se sentem desconfortáveis com o próprio corpo e com as questões de sexualidade. Esses pais então têm dificuldade de realmente ajudar os filhos a perceber essas diferenças e a lidar com isso de uma maneira natural. Bem, doutor Santoro, no caso de intersexo, que não se consegue definir ao nascimento o sexo da criança, qual é a melhor conduta? O primeiro passo é tranquilizar a família e saber que qualquer definição vai se dar a partir de um processo complexo, em que você vai precisar de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com profissionais de várias áreas da medicina, que vão então estar trabalhando junto a essa família para que se faça uma definição então do gênero dessa criança. Por que acontece isso? Por que há essa indefinição? Por uma série de motivos físicos, né? Quer dizer, o desenvolvimento da sexualidade biológica, né? Do sexo biológico, se dá por uma série de processos de diferenciação hormonal e que em alguns casos não funcionam como deveriam, né? Então, às vezes, se criam essas situações em que a criança não fica com, vamos dizer, a genitália definida. Os pais são muito importantes para transmitir à criança a informação de que há 2 gêneros, que as meninas crescem para ser mulheres e mães e os meninos crescem para serem homens e pais. Como fazer isso da melhor maneira? Eu tenho a impressão que o que é, vamos dizer, o que eu chamei de educação sexual implícita funciona mais do que a educação sexual explícita. Embora as crianças precisem de informação, precisem desenvolver
esses conceitos em nível cognitivo, é muito mais o exemplo dos pais que ajuda a criança a se organizar e se tornar um adulto, sabendo exatamente que papel desempenhar. Não é? Porque um elemento fundamental do desenvolvimento do ser humano é a identificação, é você incorporar, por imitação, o comportamento das pessoas que servem de modelo. A gente vê o seguinte, o brincar da criança pequena é muitas vezes uma reprodução do comportamento dos pais, às vezes de uma forma idealizada, né? O menino brincando de super-herói que vai para batalhar, etc e tal, ele de alguma maneira está idealizando o pai que vai trabalhar, etc, etc. Né? E a menina, né, que pode brincar também da mãe como profissional, brinca também predominantemente com a questão do papel da mãe como mãe, né, no sentido de cuidar dos filhos. Então é muito comum essa brincadeira. Hoje em dia, com essas mudanças que a gente tem sofrido na sociedade, mudanças positivas, é possível também que as meninas incorporem algumas coisas que seriam das brincadeiras mais típicas dos meninos antigamente e os meninos façam o mesmo em relação às brincadeiras das meninas. Os meus filhos, por exemplo, eu tenho um casal de filhos, um menino e uma menina, eles brincam juntos e brincam de todo tipo de brincadeira, desde as aventuras que o meu filho inventa e a minha filha participa, inventa também, até o brincar com os bonecos e bonecas, né? Então isso é absolutamente normal. E com isso eles estão ensaiando, vamos dizer assim, o papel que eles vão desempenhar como adultos. Meninos e meninas que não chegam a fazer brincadeiras de médico, de brincar de papai e mamãe, ou que não têm a oportunidade de descobrir as diferenças, costumam ter um choque perturbador e até desorientador quando elas são reveladas mais tarde. Meninos podem imaginar que as meninas perderam o que está faltando e que eles correm o risco de perder também. As meninas não imaginam que esteja sobrando alguma coisa aos meninos, mas podem imaginar que perderam, que alguém tirou delas, aquilo que os meninos têm e elas não. Se a criança não superar esses temores, normalmente, o que os pais devem fazer? Na verdade, a situação tem que ser abordada desde cedo, né? Lidando com essa questão das diferenças anatômicas, inclusive, entre os sexos, de uma maneira absolutamente natural, né? Permitir que a criança tenha acesso a isso desde sempre, para que isso não se torne uma situação, vamos dizer assim, chocante ou traumática mais à frente. Né? Mas esse tipo de fantasia do menino, não é, de que ele pode perder o que ele tem, ou a menina de ter perdido, isso é uma coisa que pode acontecer de uma maneira natural espontânea. Obviamente que o contato com o corpo de uma maneira mais natural previne que isso tenha um efeito mais traumático. Eu me lembro de uma história interessante, uns amigos fizeram uma visita lá a gente, e eles tinham uma filha bem pequenininha, devia ter uns 3 anos de idade, e ela foi tomar banho, meu filho estava tomando banho. Meu filho era um pouquinho mais velho que ela, tinha uns 4. Então ela viu meu filho tomando banho e falou para a mãe assim, mamãe, tem alguma coisa pendurada na perereca dele. Essa foi a primeira, né? Aí, um pouquinho mais tarde, a mãe foi dar uma mamadeira para ela com leite, né? E falou para ela, minha filha, toma mamadeira para você crescer. E ela falou assim, eu vou tomar mamadeira porque aí vai crescer um pintinho em mim, que nem o meu amigo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Crianças obesas ou que têm algum motivo para não gostar do próprio corpo têm prejudicado a autoimagem e sua aceitação, assim como sua definição sexual. Como evitar que isso aconteça, doutor Santoro? Bom, em primeiro lugar, a criança que tem problema de obesidade, isso está relacionado, quando não é um problema diretamente ligado a problemas clínicos, a doenças físicas, né? Isso está ligado a uma série de fatores que geram esse problema da obesidade e que seriam, a gente poderia pensar, talvez uma dificuldade dos pais de dar uma atenção maior para a questão do corpo dessa criança, né? Então esse problema é um problema muito mais complexo, é um problema geral da criança e que vai se tornar mais complicado ainda quando chega a adolescência e os impulsos sexuais começam a aparecer e a criança começa a entrar no mundo, né? Já deixar o mundo infantil para entrar no mundo do adolescente e começa a querer fazer parte do grupo, a sentir atração sexual, né? E querer então conseguir ter uma pessoa com que ela possa se relacionar
e tudo isso gera problemas complicados. Então, o ideal, no caso, é a prevenção, né? É que você trate a criança para que ela resolva esse problema da obesidade desde que o problema surja. A criança se define como menina ou menino quase sempre em função do próprio corpo. Mas essa definição não depende também de como ela é percebida, criada e educada pelos pais? Com certeza, a gente tem que diferenciar, vamos dizer assim, o sexo genital do sexo, da questão do gênero, né? A questão do gênero é muito mais uma construção cultural. Os pais, vamos dizer assim, e a sociedade em que a criança está inserida, é que vão mostrando para a criança o que é exatamente ser um menino, ser uma menina, ser um homem ou ser uma mulher. Então isso é uma construção que se dá, obviamente tem uma base biológica isso, mas em cima dessa base biológica há uma construção que tem a ver com os valores e a maneira como a sociedade encara a questão dos gêneros. Pais que têm uma expectativa muito alta por um menino e ganham uma menina, podem recebê-la mal, vesti-la como menino e deixar entender que preferiam um menino. Não é surpresa quando essa menina procura agir como menino e que, ao crescer, tem dificuldade em assumir seu papel de menina. Isso também ocorre com meninos criados como meninas, não é, Bruno? Com toda certeza. E aí o ponto é muito mais grave, eu acho, do que uma questão da, vamos dizer assim, de criar uma identidade de gênero, né? O ponto mais grave é que esses pais que se comportam dessa maneira, na verdade têm os filhos para atender suas necessidades, não o contrário, né? Então isso cria problemas que não são só numa identificação como menino ou como menina, ou de adquirir o comportamento de menino ou de menina, mas também problemas muito mais graves de organização da identidade da pessoa, de autoestima. São pais com problemas, né, que deveriam procurar ajuda, porque, vamos dizer assim... Que tipo de ajuda? Ajuda psicológica. Porque nós temos que entender que, na verdade, os filhos precisam da gente, nós temos os filhos para atender as necessidades dos filhos, e não deveria ser o contrário, né? Que os filhos nasçam para atender as necessidades dos pais. Quando a criança recebe informações sobre o comportamento para ser homem ou mulher, precisa saber, ao mesmo tempo, o que se espera de um menino ou de uma menina, o que se espera dela para ter um comportamento de acordo com seu sexo. Como é que os pais devem fazer isso? Olha, eu acho que não tem propriamente uma fórmula, né? Porque é interessante a gente pensar que há a questão do conhecimento, né, como uma informação, conhecimento na área cognitiva, do que você ensina, do que você fala, do que você explica, mas há também a sensibilidade de perceber aquilo que o seu filho precisa para se desenvolver como ser humano pleno. E eu acho que o conhecimento não substitui essa sensibilidade. A sensibilidade vem em primeiro lugar, o conhecimento complementa a sensibilidade. Então, pais que estão sintonizados afetivamente com seus filhos vão saber o que fazer. E se não souberem muito bem, vão pelo menos pensar na questão e buscar se informar para fazer o melhor. Antigamente, os papéis de menino e menina eram bem definidos e bem limitados. Meninas não jogavam bola e meninos não brincavam de comidinha. Hoje não é mais assim. Como é que os pais podem ser coerentes e consistentes ao transmitir comportamento aos filhos? A nossa época é uma época que lança vários desafios para os pais, né? Porque ao mesmo tempo essa abertura faz com que nós não tenhamos esses papéis tão nitidamente definidos. Então o papel dos pais é muito complexo nesse sentido. Eu diria mais uma vez que é importante que os pais tenham abertura e sensibilidade para perceber aquilo que o seu filho especificamente necessita deles para que ele possa se desenvolver. Não tem uma fórmula, uma receita de bolo, infelizmente, para se fazer isso. Os filhos não vêm com manual de instruções. E essa questão também da complexidade hoje, das crianças permanecerem muito tempo na escola e a sociedade, essas interferências, como é que você vê isso também? Porque tem a questão da atuação dos pais e também tem toda uma vivência, internet, né? Como é que isso interfere no desenvolvimento, no caso? Eu acho o seguinte, se a gente se engaja em algum projeto, é importante que a gente se engaje para que o projeto funcione e dê certo, né? Essa metáfora talvez seja uma metáfora um pouco pobre, mas vá lá, né? Então, se você se engaja no projeto de ter filhos, é importante que você saiba que você está assumindo uma série de responsabilidades
que você não pode delegar a outras pessoas. Responsabilidade de acompanhar essa criança, esse ser humano que vem ao mundo e fornecer a ele tudo o que ele precisa para se desenvolver como ser humano pleno, que age de uma maneira consistente na sociedade a que ele pertence. Então isso dá trabalho, isso é difícil. O que nós estamos vendo hoje em dia, infelizmente, é que muitos pais não assumem esse papel adulto realmente. É necessário que o pai seja, portanto, adulto, assuma a responsabilidade adulta de gerenciar a vida do filho e ajudar o filho a se desenvolver. E muitas vezes os pais não fazem isso porque estão ocupados com outras coisas, às vezes com as próprias atividades de trabalho, e procuram delegar para as escolas essa responsabilidade, o que não funciona bem. Nós estudamos para ser médico, para ser dentista, para ser engenheiro, para ser advogado, mas não estudamos para sermos pais. Isso não é um defeito, isso não é uma situação errada? Eu diria que é importante que os pais tenham acesso à informação e ao conhecimento. Mas é importante saber também que isso não é a base, o cerne da questão da paternidade ou da maternidade. A base é uma questão de disponibilidade afetiva. Então, todo conhecimento não substitui essa disponibilidade afetiva que os pais devem ter para desempenhar suas funções de pai e de mãe. Embora, obviamente, se essa disponibilidade afetiva existe, o conhecimento vem contribuir, ajuda. Eu acho que os pais deveriam procurar se informar. Mas eu vejo também um outro risco em relação a isso, que é uma espécie de tecnificação do cuidado, né? Quer dizer, então os pais se tornam especialistas dos filhos e deixam de ser pais. E essa questão também da disponibilidade do tempo, né? Hoje, o que o senhor acha dessa frase que se fala assim, eu tenho pouco tempo, mas é com qualidade? Como é que você vê essa frase? É mais importante você ter qualidade do que você ter, vamos dizer assim, o número de horas com seus filhos. Mas existe um limite para isso, né? Obviamente, os pais que encontram os filhos uma vez por semana, isso não há qualidade que dê jeito no tempo de convivência, não é? Com certeza. Nós encerramos por aqui hoje a Escola de Pais, mas vamos voltar com esse assunto que ainda vai dar muito o que falar. Muito obrigado, Sotero. Obrigado.